Hoje vamos falar sobre a CVC. Você certamente já conhece ou já viu uma loja dessa, né, no shopping, se você mora numa capital, né? Você conhece a agência de viagens CVC, né? E para quem não sabe, desde a fadídica pandemia, né, a CVC tem passado por uns maus bocados, né? E assim, começou até antes da pandemia. Teve casos da Avianca que faliu, e ela perdeu passagem aérea. Teve caso lá no Nordeste que teve é, vazamento de óleo. Então, assim, vários. Foi uma tempestade perfeita aqui para a CVC ter caído a receita drasticamente, né, nos últimos anos. E a pandemia veio só para ajudar, no caso dela, né? E isso refletiu basicamente no resultado da empresa, né? No bottom line, no lucro líquido, que se transformou em prejuízos bilionários aqui, né? Em 2020. A gente pode ver que em 2019, antes da pandemia, já estava com um pequeno prejuízo aqui, mas só aumentou e agora até que está reduzindo aqui em 2022, reduziu o prejuízo em relação aos demais anos. Mas ainda assim é uma situação complicada. Então tudo isso me vem duas perguntas, né? Será que a CVC vai conseguir se recuperar? E será que é um bom momento para comprar a CVC? Bom, já não bastasse isso, o CEO da empresa, né, que é o diretor, o presidente, acaba de renunciar no dia que eu estou gravando esse vídeo. O seu Leonel de Andrade, que ele é bastante respeitado no mercado, renunciou um mês depois do CFO Marcelo Copel também deixar a companhia, né? E a justificativa dele é que ele simplesmente está cansado, né? Então, assim, a gente vê que não é uma situação muito, muito fácil aqui para a CVC, né? As próprias pessoas estão abandonando o mercado. A gente pode ver que a CVC lá em 2018 valia seus 9 bilhões de valor de mercado e agora está valendo, vamos ver aqui, está valendo seus 754, né? 778, assim, ela se transformou numa microcap, basicamente, né? Que ela tem um valor de mercado menos de 1 bi, uma microcap. E ela atua no setor de turismo, a cotação dela no dia que eu gravo esse vídeo está em 2,81. O prejuízo em 2022 foi de 433 milhões, o dividend yield de zero, claro, não está tendo lucro, vai pagar dividendo. E o estágio dela é recuperação. E assim, a gente sabe que toda empresa de dificuldade ela está na fase de recuperação, né, de turnaround. E ela, ainda assim, é a maior operadora de turismo nas Américas em valor de reservas, né? Ela tem mais de 1.000 destinos. Aqui uma rápida passagem sobre o modelo de negócio da CVC. Ela vende tanto para o cliente pessoa física, consumidor final, né? Que é por meio das agências de viagem dela, inclusive o Submarino Viagens, eu não sabia, Submarino Viagens, né, da CVC. E ela também vende para o segmento empresarial, que aí ela tem outras operadoras, que é para viagens corporativas, mais personalizadas, soluções para hotel, né? E a gente pode ver que para empresas o take rate, né, o quanto fica com ela, é bem menor. Para pessoa física é 15%, então é muito mais vantajoso para ela vender para pessoa física, né? E ela também tem uma operação na Argentina, e a Argentina tá daquele jeito, né? Ainda assim ela consegue um take rate de 8%. Aí na Argentina ela atua por meio da Almundo, a Olá, essas outras empresas aí. Bom, aqui é onde fica as lojas da CVC. A gente pode ver que a maior parte aqui do Sudeste tem, na Argentina tem 98 lojas. Ela tem atualmente 1.158 lojas espalhadas pelo Brasil, né? Então não é por falta de lojas que ela está indo mal das pernas. A análise financeira aqui da CVC, a gente pode ver que no quarto trimestre já teve uma queda, né, de 2019. 2020, segundo trimestre, faturou 3 milhões. Uma empresa dessa de capital aberto faturar 3 milhões. Você vê como a situação foi prejudicial, né? Não é para menos que os resultados caíram tanto. Mas a gente pode ver que ela está dando uma leve recuperada, né? Teve uma queda agora no primeiro trimestre de 2023, mas enfim, né? Fazer o quê? Ela ainda não está nos patamares pré-pandemia, mas está chegando perto. E o resultado, aqui no resultado o EBITDA, né? A gente pode ver que em 2019 o último trimestre já foi ruim, mas no entanto aqui ela está com 3 trimestres já seguidos, né? Já com resultado operacional positivo, que é
um bom sinal, embora que esse último trimestre foi um fiasco, né, em relação à sequência que ela estava seguindo. O lucro líquido, esse infelizmente não vai vir tão cedo, né? Continua um prejuízo enorme aqui, prejuízo atrás de prejuízo, ainda mais com a taxa Selic tão alta, né, a taxa de juros. Qual é o plano da CVC, né? Ela principalmente ela está voltada na recuperação das atividades. A gente pode ver que de 2021 a 2024 o previsto é que os gastos com turismo cresçam, né, na casa de 2 dígitos, acima de 20%. Aqui também, no mundo inteiro, há um crescimento em gastos com turismo. Questão aqui de hotéis e restaurantes, tudo isso influencia para a CVC se recuperar, né? A alavancagem operacional, a CVC está focando muito em modernização e eficiência, principalmente com essa parte de TI, para diminuir os custos. E ela tem um incentivo fiscal aqui por conta da pandemia e tal. Foi criada a Lei PES, né, que é a isenção de imposto de renda e imposto de renda por 60 meses. Então ela tem 5 anos aí de isenção de imposto de renda, né, até março de 2027. Isso certamente vai ajudar o resultado dela lá na linha final. Bom, aqui o principal para você ver numa empresa em recuperação é a dívida dela, né? A dívida dela, ela diminuiu bastante porque ela emitiu novas ações, mas ainda assim ela está com uma dívida preocupante e ela tinha a amortização dessa dívida agora, né? Só que ela conseguiu reperfilar. O CEO que saiu agora, ele conseguiu reperfilar a dívida, ou seja, ganhou mais um prazo. Porém, né, primeiro, o custo é altíssimo, né? Segundo, eles vão ter que emitir 125 milhões em ações até novembro de 2023, né? Que isso vai ser prejudicial para os acionistas, né? Vai ter que diluir o capital. E ainda, a gente vê outros detalhes aqui dessa dívida. Bora aqui. Né? Vai ter que emitir esses 125 milhões e já tem um preço por ação. Tem que ser 3,50 ou um deságio médio de 20% em relação à cotação média 30 dias após. Ou seja, já tem até o preço definido. As garantias até que eu achei boas são só a questão de cartão de crédito em 13%, não é nenhum bem da empresa, enfim. E ela tem a covenant dela de distribuir no máximo 25% de dividendos, né? Que eu acho difícil ter que distribuir. E ela tem uma limitação de investimento em 125 milhões ao ano, ou seja, ela vai ter que limitar também os investimentos, mesmo que apareça uma oportunidade para ela. Bom, falando de dividendos, né? A último dividendo dela, assim, relevante foi em 2019, sendo que ela começou a pagar dividendo em 2014 a 22 centavos, né? E aqui é uma coisa interessante que eu peguei os últimos dividendos que ela pagou por ano, né? A gente deu uma média de 31 centavos. O lucro por ação tem um lucro por ação de 1,26. Então, o payout mínimo de 25%, né, que é o máximo que ela pode pegar. Fiz uma conta básica aqui com a cotação de hoje, então, ela tem um yield potencial de 11,3%, né, 11,03%. A meu ver, ainda não é um yield relevante para você ter um risco, né, de ter as ações da CVC agora, né? Então, assim, na minha conclusão aqui, eu chego que ainda não é o momento de você comprar ações da CVC, porque, tendo em vista, você tem ações que estão já pagando um dividendo yield até acima disso e com menos risco, né? É claro, se você ainda quiser, você pode ter um percentual pequeno que não vá sua carteira de turnaround. Ela ainda está um EV/EBITDA muito alto, não é o melhor preço que eu já vi. Tá um EV/EBITDA até maior da série histórica, né, de 8 vezes. Então, assim, esse CVC é um caso complicado que ainda precisa de monitoramento para chegar no momento ideal de você, pronto, é agora. Então, essa é a minha conclusão com a CVC e até a próxima.